Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo, e vamos começar o vídeo. A chuva caía fina naquela tarde cinzenta, como se o céu também chorasse junto com ela. Valentina estava de pé na porta da casa onde crescerá, os olhos marejados, os lábios trêmulos, e uma mala surrada ao seu lado. Do outro lado da porta, sua mãe segurava firme a maçaneta, o olhar duro como pedra. Você ultrapassou todos os limites, Valentina. Não tem mais lugar para você aqui. A voz de sua mãe cortava como lâmina. Valentina tentou responder, justificar-se, mas sua garganta estava fechada pelo nó da dor. Seu pai observava tudo do fundo do corredor, calado como sempre, cúmplice pelo silêncio. E seus irmãos? Ah, seus irmãos, os mesmos com quem dividira brinquedos, risos e segredos de infância, agora olhavam para ela como se fosse uma estranha. Tudo começou 3 dias antes, quando um envelope caiu por engano em suas mãos. Nele, documentos bancários e assinaturas que envolviam o nome de seu pai, o de seu irmão mais velho e o dela. Usaram sua identidade para esconder uma transação ilegal, uma fraude que, se descoberta, poderia levá-los à ruína. Ao confrontá-los, Valentina não esperava um pedido de desculpas, mas jamais imaginou ser acusada de tentar destruir a família. Você está com inveja porque nunca foi como nós, nunca foi suficiente. Gritou o irmão mais novo, Daniel, com os olhos em fogo. Valentina tentou explicar. Tentou mostrar as provas, tentou defender-se. Mas as palavras foram abafadas por acusações, gritos e, por fim, o silêncio. Aquele silêncio cortante e cruel que dizia tudo. Ela não era mais bem-vinda ali. Agora, ali parada, com a alma despedaçada, ela ouviu o som seco da porta se fechando. O clique da fechadura parecia selar não apenas o acesso à casa, mas também a tudo que ela conhecia como lar, como família. Ela ficou ali por alguns minutos, estática, até que a chuva encharcou seus cabelos e roupas. Pegou a mala, respirou fundo, e desceu os degraus da varanda com passos lentos. Não tinha para onde ir. Seu celular estava com apenas 3% de bateria, e nenhum contato próximo que pudesse ajudá-la. Amigos? Depois de tantos anos isolada pela própria família, poucos restaram. Seu mundo havia sido aquela casa, e agora não era mais. Foi então que, quase sem pensar, ela digitou o número de uma pessoa que jamais imaginaria procurar: Dona Estela. Uma ex-empregada da casa, que fora demitida anos atrás, sob acusações injustas da própria mãe de Valentina. A mulher atendeu com a voz rouca, surpresa. Valentina? Meu Deus, filha, que voz é essa? Me mandaram embora. Eu não tenho ninguém. Houve um breve silêncio do outro lado. Em seguida, a resposta que ela mais precisava ouvir. Vem para minha casa. Agora. E foi assim que, poucas horas depois, Valentina se encontrava sentada em um sofá antigo, com uma manta nos ombros e uma xícara de chá quente nas mãos, enquanto Dona Estela acariciava seus cabelos, como fazia quando ela era criança. Lágrimas rolavam silenciosamente por seu rosto, mas agora não eram apenas de dor, eram também de alívio. Eu sabia que esse dia ia chegar, minha filha. Eles sempre esconderam coisas demais, e você sempre foi a única com coragem de buscar a verdade. Valentina olhou para a mulher, confusa. O que você quer dizer com isso? Dona Estela olhou para ela com ternura e um leve pesar. Você não sabe de nada ainda, né? Mas vai saber. Porque agora é a sua vez de escrever a sua história. Aquela noite foi a primeira em anos em que Valentina dormiu em paz, mesmo com o coração partido. Algo dentro dela começava a mudar. A dor ainda latejava, mas havia algo novo surgindo, uma chama pequena, porém viva. Força. Mal sabia ela que, em apenas 3 dias, tudo estaria diferente. E aqueles que hoje a expulsaram, a humilharam, estariam de joelhos, implorando por seu perdão. Mas ela não seria mais a mesma. Valentina acordou com o som distante dos pássaros, algo que há muito tempo não ouvia.
Por um instante pensou ter sonhado tudo, a expulsão, a chuva, o abraço de Dona Estela, mas ao abrir os olhos e ver o teto simples do quarto de hóspedes, percebeu que a realidade era ainda mais dolorosa que o sonho. Na cozinha, o cheiro de café fresco e pão quente preenchia o ar. Ao entrar, viu Dona Estela sorrindo com doçura, como uma mãe silenciosa que entende a dor sem precisar de palavras. Bom dia, minha filha. Dormiu um pouco melhor? Valentina assentiu, pegando a xícara oferecida. Por alguns minutos ficaram em silêncio, apenas saboreando o café. Era um silêncio diferente daquele da casa de seus pais. Esse carregava acolhimento, não julgamento. Dona Estela, Valentina começou hesitante, a senhora disse ontem que eles sempre esconderam coisas. O que quis dizer com isso? A mulher enxugou as mãos no avental e sentou-se à mesa, o olhar perdido por um momento, como quem escolhe com cuidado as palavras. Sua mãe sempre teve obsessão com aparências. Quando você nasceu, havia muita fofoca. Ela dizia que você era diferente. Que não parecia com ninguém da família. Ela suspirou. Mas não era só implicância. Havia algo mais. Valentina franziu o senho, inquira. O que está tentando me dizer? Seu pai teve um envolvimento com outra mulher, anos atrás. Uma relação breve, mas intensa. A criança nasceu e foi levada para o hospital pela mãe. Mas ela desapareceu. Depois de alguns meses, sua mãe apareceu com você nos braços, dizendo que havia adotado legalmente uma menina órfã. Mas os documentos eram confusos. Ninguém nunca soube ao certo. Valentina sentiu o chão sumir sob seus pés. Era como se estivesse vivendo uma novela, daquelas que sua mãe dizia serem exageradas demais. Está dizendo que talvez eu nem seja filha biológica da minha mãe. Talvez seja só do seu pai. Talvez nem isso. A verdade é que sempre houve segredos, e você era o maior deles. Valentina ficou em silêncio, sentindo um misto de choque, confusão e alívio. De alguma forma, isso explicava tanto. O desprezo, o distanciamento, o fato de sempre ter sido tratada como um estorvo. Mais tarde naquele dia, ainda atordoada, decidiu procurar ajuda. Se havia algo a ser descoberto, queria respostas concretas. Com a indicação de Dona Estela, encontrou um advogado experiente, Dr. Caio Fernandes, que se dispôs a analisar sua situação. Ela entregou os documentos que havia encontrado, e contou toda a história, desde a expulsão até as suspeitas reveladas naquela manhã. Dr. Caio examinou os papéis com atenção, fazendo anotações rápidas. Valentina, isso aqui é grave. Se essas assinaturas forem mesmo falsificadas, sua família cometeu um crime. E o mais preocupante, os registros mostram que parte dos bens foi movimentada em seu nome. Se isso vier à tona, a justiça pode achar que você estava envolvida, a não ser que prove o contrário rapidamente. E eu posso fazer isso? Podemos sim. Mas preciso que me autorize a abrir uma investigação completa. Inclusive, acessar arquivos do cartório e fazer testes genéticos, se necessário. Valentina assentia sem hesitar. Faça o que for preciso. Nos dias seguintes, mergulhou em uma rotina silenciosa de reconstrução. Comprou um chip novo, reorganizou seu currículo, e começou a procurar oportunidades de trabalho. A cada noite, escrevia num caderno tudo o que sentia, raiva, tristeza, dúvidas, mas também pequenos lampejos de força. Uma semana depois, Dr. Caio retornou com informações explosivas. Valentina, você não vai acreditar. A casa em que sua família vive está em seu nome. Ela arregalou os olhos. Como assim? Quando você era criança, seu avô paterno fez um testamento onde deixava a casa para a neta de sangue que herdasse seu caráter. Na época, a família escondeu o testamento e registrou a casa em nome do seu pai. Mas o documento original foi arquivado, e consegui recuperá-lo. Valentina ficou sem palavras. Isso significa que a casa é legalmente sua. E isso é só o começo.
Naquela noite, Valentina olhou para o céu pela janela do quarto e sorriu pela primeira vez em dias. Não era felicidade plena, mas era um começo. Ela ainda estava longe de entender tudo, mas agora sabia de uma coisa: não estava mais sozinha, e tinha muito mais poder do que jamais imaginou. E do outro lado da cidade, sua família começava a sentir os primeiros tremores da ruína. Notícias de uma investigação financeira começaram a circular, e o medo já batia à porta. Eles ainda não sabiam. Mas em breve estariam de joelhos. As manhãs na casa de Dona Estela haviam se tornado uma rotina silenciosa, mas reconfortante. Valentina já não carregava nos ombros o mesmo peso de quando chegou. Algo dentro dela estava mudando, não apenas pela dor que aprendeu a transformar em força, mas pela convicção crescente de que havia algo maior se desenrolando. Enquanto tomava seu café preto, o telefone tocou. Era o Dr. Caio. Valentina, temos que conversar. A situação da empresa da sua família se agravou. Ela apertou o celular contra o ouvido. O que aconteceu? Um dos investidores denunciou movimentações ilegais nos contratos. O Ministério Público está investigando, e seu nome aparece vinculado em vários documentos. Precisamos agir rápido. Mas eu não assinei nada daquilo. Eles falsificaram tudo. Eu sei, e já estamos reunindo provas disso. Mas, ironicamente, você é a única que pode reverter o bloqueio total da conta principal da empresa. Eles colocaram tudo em seu nome como manobra para proteger os bens, e agora estão presos na própria armadilha. Valentina sentiu o sangue gelar. A família que a expulsou, que a humilhou, agora dependia dela para não afundar completamente. E eles sabem disso? Ainda não. Mas vão saber. Provavelmente ainda hoje. Ao desligar, Valentina olhou pela janela e viu Dona Estela no quintal, regando as plantas como fazia todas as manhãs. A simplicidade daquele gesto contrastava com a complexidade da sua nova realidade. Ela já não era a mesma jovem frágil, desesperada por aprovação. Agora era uma mulher diante de uma escolha: ajudar quem a machucou, ou deixá-los provar do próprio veneno. No fim da tarde, aconteceu o inevitável. O interfone da casa tocou. Dona Estela atendeu, e voltou com um olhar surpreso. Tem um homem lá fora, diz que é seu irmão. Valentina respirou fundo antes de sair. Ao abrir o portão, deu de cara com Daniel, o mesmo que a havia chamado de invejosa, o mesmo que disse que ela nunca foi parte da família. Mas agora ele estava com os olhos fundos, o terno amarrotado e a arrogância de sempre, desaparecida. Val, por favor, a gente precisa conversar. Agora sou Val. Eu vim em paz. Precisamos da sua ajuda. Você não entende o que está em jogo. Ela cruzou os braços, fria. Eu entendo perfeitamente. Mas não é mais problema meu. Daniel baixou os olhos. Papai está em pânico. Mamãe está chorando sem parar. A empresa vai à falência. Você pode impedir tudo isso. A gente errou com você. Mas ainda somos família. Aquela palavra soou como veneno para Valentina. Quantas vezes ela implorou por esse sentimento de pertencimento, e agora ele vinha, atrasado, quando não havia mais inocência, nem confiança. Vocês só lembraram que eu sou da família quando precisaram de mim? Sua voz estava firme, apesar do coração disparado. Por favor, Valentina. Pelo menos, vá até lá. Fale com eles. Ela olhou por alguns segundos longos e então disse: Me esperem amanhã. Às 9. Na manhã seguinte, Valentina entrou pela mesma porta da qual havia sido expulsa. O silêncio era sepulcral. A sala estava cheia, seus pais, seus irmãos, os advogados da empresa. Mas o mais surpreendente era a postura deles. De joelhos, literalmente, sua mãe chorava enquanto o pai tentava manter a compostura. Minha filha, nos perdoa. A gente errou. Fomos cegos, arrogantes, e você sempre esteve certa. Ela observou a cena com uma calma que nem sabia possuir. Por dentro, era uma mistura de emoções:
raiva, tristeza, vingança, mas também alívio. Não porque eles estavam sofrendo, mas porque, enfim, ela era vista. Eu não vim aqui para me vingar. Mas também não vou fingir que nada aconteceu. Sua voz soou alta, clara, inquebrantável. Se quiserem minha ajuda, terão que aceitar minhas condições. Todos a olharam, atentos. Primeira, quero meu nome retirado de todos os documentos ilegais. Segunda, metade da empresa será vendida e o valor será usado para criar uma fundação beneficente, no meu nome. Terceira, vocês vão assinar uma declaração pública de reconhecimento dos erros cometidos contra mim. Houve um murmúrio de espanto. Caso contrário, não movo um dedo. Seus pais se entreolharam. O pai fez menção de protestar, mas foi interrompido pela própria esposa. Vamos fazer como ela diz. Já perdemos tudo, menos a chance de tentar reparar. E ela é a única que se manteve íntegra. Valentina assentiu. A partir daquele momento, a virada estava completa. Ela não era mais um peso invisível dentro da família. Agora, era o pilar que sustentava tudo o que restava deles. Valentina saiu da reunião com o coração batendo forte. Aquela não era a mesma casa de antes, nem ela era mais a menina insegura que implorava por atenção. O silêncio que envolveu o salão após suas exigências ainda ecoava em sua mente como uma vitória amarga, mas necessária. Nos dias seguintes, os trâmites começaram. Dr. Caio redigiu os contratos, exigiu assinaturas, e cada cláusula foi registrada com firmeza. Os advogados da família, mesmo contrariados, admitiram que era o único caminho possível. As contas da empresa seriam parcialmente desbloqueadas, os ativos reorganizados, e o nome de Valentina limpo, finalmente. Mas o ponto mais delicado ainda estava por vir: a declaração pública. Eles precisam assumir tudo, disse ela, encarando os olhos do pai com a serenidade de quem já não teme mais perder. Não por mim, mas pela verdade. Pela paz que me negaram por anos. Seu pai, outrora um homem rígido e imponente, agora parecia menor. O tempo e o peso das escolhas erradas o haviam diminuído. Ele concordou com um aceno curto, os olhos marejados. No fim daquela semana, uma coletiva de imprensa foi organizada. Era a única forma de reparar, mesmo que minimamente, os danos causados. Valentina chegou acompanhada de Dr. Caio e Dona Estela. A mulher discreta sentou-se ao fundo da sala, emocionada por ver a menina que criou florescer diante de tantos olhares. No púlpito, os rostos da família tremiam sob os flashes dos fotógrafos. O pai de Valentina foi o primeiro a falar. Hoje estamos aqui para reconhecer publicamente os erros que cometemos com nossa filha. Valentina Moreira. Por anos, ignoramos sua presença, desvalorizamos sua voz, e por fim, cometemos uma grave injustiça ao expulsá-la de nossa casa, acusando-a falsamente. Ele engoliu em seco. Graças à sua integridade, estamos tendo a chance de recomeçar. A mãe dela chorava em silêncio. Quando chegou sua vez, a mulher olhou diretamente para Valentina, como se pedisse perdão com os olhos. Eu fui uma mãe ausente, dura e covarde. Sempre achei que estava protegendo nossa imagem. Mas, na verdade, só estava escondendo meu medo. Medo de aceitar que você era mais forte do que eu jamais fui. Me perdoa, minha filha. De coração. Valentina ficou ali, de pé, imóvel. Poderia ter chorado, poderia ter gritado, mas não. Ela apenas respirou fundo e caminhou até o microfone. Os jornalistas esperavam uma resposta. Mas sua fala foi breve, firme e clara. Perdão não se pede com palavras. Se prova com ações. Vamos ver quem vocês serão daqui em diante. E então saiu da sala sem olhar para trás. Aquela noite, sentada na varanda da casa de Dona Estela, Valentina sentia o ar mais leve. O céu limpo deixava as estrelas à mostra, como um lembrete de que mesmo nas maiores escuridões, há sempre pontos de luz. Dona Estela se aproximou com uma xícara de chá. Você fez o que ninguém teria coragem de fazer, minha filha.
Enfrentou sua própria família, de cabeça erguida. Eu só queria ser ouvida, Stella. Só queria ser amada. E agora? Valentina sorriu de lado, com os olhos perdidos no céu. Agora eu quero ser livre. Dias depois, a venda de parte da empresa foi concluída. Com sua parte, Valentina não comprou carros ou joias. Fundou o Instituto Raízes Fortes, uma ONG voltada a jovens em situação de abandono familiar, oferecendo moradia, psicólogos, oficinas e acesso a estudo, exatamente o que ela gostaria de ter encontrado quando foi deixada sozinha. A história de Valentina se espalhou nas redes, ganhando apoio, respeito e admiração. Muitos a procuraram para dar entrevistas, contar sua versão. Mas ela recusou quase todos. Não quero fama. Quero transformação. Certa tarde, caminhando pelas ruas do bairro onde passou a infância, viu sua mãe sentada sozinha num banco da praça. Valentina hesitou, depois se aproximou. Posso sentar? A mulher levantou os olhos, surpresa. Sorriu, um sorriso tímido, cheio de dor, mas também de esperança. Claro, filha. Sentaram-se lado a lado. Não falaram nada por alguns minutos. O silêncio desta vez era leve. Eu ainda não sei como reparar tudo, disse a mãe. Não precisa saber. Só precisa começar, respondeu Valentina. Naquela noite, ao deitar-se, Valentina finalmente sentiu algo que parecia distante por tanto tempo. Paz. Ela havia vencido. Não por destruir quem a feriu, mas por reconstruir a si mesma. Não por gritar sua dor, mas por transformar o silêncio em força. E, pela primeira vez em muito tempo, ela adormeceu sorrindo. O tempo passou. Não muito, mas o suficiente para que os ventos mudassem de direção, dentro e fora de Valentina. O Instituto Raízes Fortes, que ela fundara com o dinheiro obtido após a venda parcial da empresa da família, crescia mais rápido do que ela imaginava. Em pouco tempo passou a receber jovens de diferentes partes do estado, todos com histórias semelhantes à sua: rejeição, abandono e a necessidade urgente de um recomeço. Valentina havia transformado sua dor em propósito. Cada jovem acolhido era como uma parte dela mesma sendo reparada. Ela os escutava com atenção, os aconselhava com delicadeza e, sobretudo, os fazia acreditar que pertenciam a algum lugar. E ali, entre salas modestas, livros usados e sorrisos reconstruídos, ela encontrou o que sua família jamais soube lhe dar: paz. Em uma tarde tranquila, enquanto organizava alguns papéis no pequeno escritório do instituto, recebeu uma visita inesperada. Era seu pai. Mais envelhecido, mais calado e muito mais humilde. Carregava nas mãos uma pequena caixa de madeira. Posso entrar? Valentina o observou por alguns segundos. Havia se preparado para aquele momento, mesmo sem saber se um dia ele aconteceria. Pode. Ele entrou com passos lentos e olhares baixos. Sentou-se à frente dela, mas demorou a dizer algo. Quando finalmente falou, sua voz estava embargada. Eu não vim pedir mais nada. Vim te entregar isso. Estendeu a caixa. Valentina a abriu com cuidado. Dentro, havia fotografias antigas. Ela ainda criança, sorrindo, brincando no quintal, dormindo nos braços de Dona Estela. Havia também uma carta, escrita à mão, com a caligrafia familiar do pai. Eu achei isso no fundo do meu armário, semana passada. Achei que tinha jogado tudo fora. Mas não consegui. E, lendo essa carta, percebi o quanto perdi por orgulho. Valentina não conseguiu conter as lágrimas. Não de dor, mas de compreensão. Seu pai não era um vilão. Era apenas um homem fraco, moldado por uma sociedade que ensinava que afeto era sinal de fraqueza, que aparência era mais importante do que amor. Obrigada, ela disse com suavidade. Por vir. Por reconhecer. Mas, mais do que tudo, por não tentar justificar. Ele sorriu com os olhos marejados, e balançou a cabeça em silêncio. Levantou-se, hesitou, e então a abraçou. Foi um abraço curto, contido, mas verdadeiro. No mês seguinte,
Uma reportagem especial foi exibida em rede nacional sobre o trabalho do Instituto. Valentina recusou ser chamada de heroína. Eu só fiz o que ninguém fez por mim. A frase viralizou, e com ela, vieram doações, voluntários e apoios inesperados. Entre eles, um convite especial. Uma rede internacional de educação e impacto social a convidou para palestrar em Lisboa. Antes de embarcar, Valentina foi até a casa onde tudo começou. A casa que legalmente ainda era dela, mas onde não morava mais. Tocou a campainha. Sua mãe atendeu, surpresa. Você vai viajar? Vou. Vem me despedir. Vai voltar. Valentina sorriu com ternura. Talvez. Mas não mais para essa casa. Agora tenho o mundo inteiro me esperando. Sua mãe a abraçou com força. Havia algo diferente naquele abraço, não era desespero, nem culpa. Era aceitação. Tardia, mas sincera. Em Lisboa, diante de centenas de pessoas, Valentina contou sua história. Mas não como vítima. Como sobrevivente. Como mulher que teve tudo tirado, e ainda assim escolheu reconstruir. Fui expulsa pela minha própria família. 3 dias depois, eles me imploraram de joelhos. Mas o verdadeiro triunfo não foi vê-los ajoelhados, foi me levantar sozinha. O auditório aplaudiu de pé. Meses depois, já de volta ao Brasil, ela caminhava pela praia ao entardecer. O sol se escondia no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e lilás. O mar, calmo, refletia a tranquilidade que agora habitava dentro dela. Ela se sentou na areia, tirou os sapatos e fechou os olhos. Respirou fundo. Lembrou-se da menina que chorava no portão, com uma mala nas mãos. Da mulher que ouviu verdades duras, que enfrentou o passado com coragem. Que escolheu não ser igual aos que a machucaram. Valentina sorriu, agora em paz. O silêncio que antes a sufocava, agora era seu melhor amigo. Porque enfim, o silêncio gritava paz.